A aula de hoje é um presentaço para você que acompanha minhas aulas aqui no canal. Com técnicas avançadas e pensar fora da caixa, eu vou te ensinar como é que você transforma essas imagens aqui nessa composição utilizando o Canva. Então, se você quer aprender a fazer essa composição, essa montagem aqui de abacaxi com hortelã dentro do Canva, é só ficar comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza, você vai aprender coisas incríveis. Então vamos juntos nessa jornada que ela tá bem legal, mas antes já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal e agora bora pro Canva. Essa aula, obviamente, nós vamos precisar do Canva e a gente vai precisar também de um documento branco no Word ou no Google Docs, como eu deixei aqui. No Canva você vai abrir um documento novo, no tamanho personalizado de 1080 por 1350, e aqui nós vamos adicionar já 3 páginas. A primeira que será o nosso projeto, adicionar mais uma, onde nós vamos colocar as imagens que nós vamos trabalhar nesse projeto, e mais uma aqui que será a página para a gente fazer alguns ajustes interessantes. Então vamos aqui para a segunda página, nós vamos adicionar as imagens que nós vamos utilizar nesse projeto. Pesquise por abacaxi. Em fotos, escolha o abacaxi. Eu escolhi esse aqui na versão Pro, que a qualidade e as cores estão mais interessantes. Adiciono aqui na minha área de trabalho e já vou aproveitar e adicionar essa fatia aqui de abacaxi, que também é da versão Pro. Agora pesquise também por hortelã. Vou adicionar esse primeiro item aqui com 3 folhinhas de hortelã. Vou por aqui, vou pegar esse outro com 3 separados também, deixar aqui. E vou pegar uma folha avulsa aqui, que esteja sozinha. Pegar essa aqui, de preferência que não tenha sombras, tá? Então aqui estão a base das imagens que nós vamos utilizar. Ainda vou pesquisar agora por mais 3 imagens diferentes. Então vou deixar todas elas aqui. Agora vou pesquisar uma imagem para o nosso background. Então pesquisei aqui para o background. E vou utilizar esse mais escuro aqui, que tem uma iluminação no centro, que será o fundo do nosso trabalho. Em seguida agora nós vamos pesquisar por água. Então aqui, continuando em fotos, a imagem que eu vou adicionar é essa aqui. Note que ela tem uma certa transparência, então é importante que seja esse elemento aqui e tem essa curva aqui. Agora eu vou voltar aqui em cima, continuando na pesquisa de água em elementos gráficos. E a outra que eu vou utilizar é essa que está aqui abaixo, que tem a mesma aparência dessa outra água, que forma essa outra curva aqui parecendo como se fosse uma gota. Então note que ele tem semelhança, então tem que ter semelhança nessas duas imagens. Então vou deixar elas aqui no canto separado. E agora nós temos as imagens definidas para o nosso projeto. Então agora vamos para fazer a montagem. Copie a imagem do fundo, volta na primeira página. Cola ela aqui, botão direito do mouse em cima da sua imagem, definir como plano de fundo. Seleciona a imagem, editar imagem e vá no filtro Duotone. Lembrando que eu estou utilizando o editor de imagem antigo, prefiro porque tem muito mais configurações. Para entender um pouquinho mais sobre essa questão de usar o novo e o antigo, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, pois eu tenho uma aula que eu explico todos esses detalhes. Então clico aqui no Duotone, vou escolher essa opção aqui de pomelo, clico mais uma vez para editar. Onde está destaque, está o amarelo aqui, eu vou alterar a cor. E eu vou colocar um amarelo bem clarinho. E onde está a sombra, vou alterar a cor. Vou pegar aqui um laranja, só que eu vou deixar um pouco mais escuro e indo aqui perto do vermelho. Clico em aplicar. Clico em aplicar novamente. Vou fazer novos ajustes aqui no fundo para que eu tenha maior contraste. Vindo aqui nas opções de ajustar virtude. Então aumento aqui o contraste. Aqui em sombras eu levo para a esquerda para clarear as extremidades. Destaques e aumento. O brilho eu posso subir pouquinho a coisa aqui. Então vai ficar assim a textura de fundo. Volta aqui onde está as minhas imagens. Seleciona aqui o abacaxi, Ctrl C. Volta aqui para a nossa área de trabalho da nossa montagem. Vou ampliar esse abacaxi para que ele ocupe boa parte aqui da nossa área de trabalho por enquanto. E vou fazer uma cópia dele. Ctrl C. Vou colar. E vou posicionar exatamente acima do abacaxi que está embaixo. Colo novamente, pois nós vamos precisar de 3 imagens desse abacaxi. Agora do lado esquerdo eu vou adicionar aqui o retângulo em elementos. E vou diminuir mais ou menos como será o tamanho da fatia aqui do meio. Lembrando que nosso abacaxi será fatiado em 3 partes. Então essa fatia do meio terá mais ou menos essa espessura. Então clico aqui na imagem do abacaxi, corto aqui na parte de baixo até nessa parte de cima aqui do retângulo. Clico de novo no abacaxi. Pego a parte de cima e corto até na parte de baixo do retângulo. Clico aqui no abacaxi de novo, no meio, bem no meio para pegar o que está abaixo de tudo. Corto na parte de cima até na parte de cima aqui do retângulo. Pego a parte de baixo e corto até na parte de baixo aqui do retângulo. Posso deletar o retângulo. Então agora quando a gente faz isso, a gente consegue separar as 3 fatias aqui do nosso abacaxi. Aí a gente pode fazer o quê? Centralizar ele e deixar mais ou menos no tamanho que nós vamos trabalhar. Que será mais ou menos esse. Volta aqui para onde estão as nossas imagens, seleciona aqui o abacaxi cortado,
Vou para outra página que está em branco, colo ele aqui, vou ampliar bastante, vou dar até um zoom aqui para manter a qualidade do que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um print screen dessa imagem aqui, mas só da área aqui do abacaxi. Eu vou usar uma ferramenta que está instalada no computador chamada Lightshoot Print Screen. Tem uma aula aqui que eu ensino como utilizar ele, só clicar no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição. Dou um print e seleciono apenas a área aqui do abacaxi, venho aqui na parte de baixo para fazer uma cópia dele. Copiou. Agora eu vou lá no documento do Google Docs e colo ele aqui. Depois que colado, o que eu vou fazer com essa imagem? Eu vou achatar ela até que ele fique mais ou menos numa perspectiva de uma visão de lado ali do corte do abacaxi. Para mim essa posição está ok. O que eu vou fazer? Eu vou dar um print screen também dessa imagem. Apenas aqui da área do abacaxi, copio, volto aqui para o Canva, posso diminuir esse abacaxi aqui, deixar ele mais ou menos aqui e vou colar. Então ele fez a colagem desse abacaxi aqui. E vou remover o fundo, pois ele está com fundo branco. Editar imagem, removedor de fundo. Clique em aplicar. Ctrl C para fazer uma cópia. Volto aqui para a primeira página, colo a imagem do abacaxi. Agora vou diminuir e colocar ele em algumas posições para fazer o efeito do corte aqui do abacaxi. Então vou diminuir aqui nas laterais. Essa primeira fatia está relacionada à primeira parte aqui de cima do abacaxi. Então vou abrir na largura aqui da parte de cima e posicionar exatamente na posição do abacaxi ali de cima. Então para mim aqui nessa posição está interessante. Faço uma cópia dele, Ctrl V. Agora esse aqui vai servir para esse aqui da fatia de baixo. Inclusive eu posso selecionar os dois e descer um pouco mais para dar uma separação. E vou descer aqui esse outro aqui na parte de baixo. Já fiz uma cópia da fatia, Ctrl V, e vou colocar nesse aqui de baixo também, ampliando para ter a largura do abacaxi aqui de baixo. Então a gente já tem um aspecto meio que 3D do corte do abacaxi. Agora aqui nós vamos fazer, selecionar esse abacaxi cortado aqui do meio, mais essa outra imagem aqui, a gente vai dar um Ctrl C para copiar só esses dois, vai vir aqui nessa área, colar, ampliar bastante para que a gente mantenha a qualidade do que a gente vai fazer a partir de agora. Vou até abrir um pouco mais essa parte de baixo, pouca coisa, vou dar um zoom aqui. Vamos fazer um print screen dessa imagem novamente. Copiou. A gente pode voltar aqui na primeira página, colar, e agora a gente vai remover o fundo dessa imagem. Editar imagem, removedor de fundo. Antes de aplicar, a gente vai recortar, vindo aqui na opção de apagar, e a gente vai fazer um corte como se fosse um corte mais curvado, acompanhando essa curva do abacaxi aqui de cima. Então a gente pega aqui as laterais e vai apagando aqui, fazendo um formato mais circular. Não precisa ser perfeito, porque o abacaxi tem suas imperfeições, então conforme você corta o abacaxi, ele fica com umas pontinhas, então não precisa ser 100% perfeito, tá? Só faça mais ou menos o contorno aqui, mostrando como se fosse um corte paralelo da área do abacaxi, mais ou menos como eu estou fazendo aqui. Deixando ele mais ou menos assim, aí é só clicar em pronto. Aí a gente pode diminuir para que ele fique na mesma proporção do que está ali no meio. Lembrando de clicar em aplicar para não perder o corte. Então agora eu vou deixar na mesma proporção do que está logo aqui abaixo. Vou levar um pouquinho aqui para o lado e já posso deletar essa imagem de fundo. Então agora eu tenho esse corte aqui paralelo desse abacaxi. Vou diminuir um pouco o zoom aqui e a gente tem então o nosso abacaxi fatiado. Essa imagem aqui da fatia da parte de cima está logo abaixo do abacaxi. Então a gente precisa fazer alguns ajustes aqui em relação à cor. Não vai ter a mesma iluminação, que a parte de baixo a luz não está pegando. Seleciona o abacaxi, editar imagem, ajustar aqui, ver tudo, e a gente vai diminuir o brilho, deixar um pouco mais escuro essa área. Até o contraste pode diminuir pouca coisa e o brilho um pouco mais, então a gente deixa essa área aqui um pouco mais escura. Podemos selecionar esses dois aqui, agrupar para virar um grupo, e aqui o de baixo a mesma coisa, seleciona os dois, agrupar e ele vira um grupo. Diminui o zoom aqui. E agora a gente pode girar um pouquinho para não ficar tudo na mesma direção, como se estivesse caindo, e aí não cai sempre perfeito. Então aqui de cima eu vou girar um pouquinho, deixar ele mais ou menos assim. O do meio eu giro um pouco mais para cá, aproximo aqui da parte de cima, e o de baixo eu também giro mais para cá. Note que a camada aqui de baixo está logo atrás dessa fatia que está aqui no meio, para dar essa sensação de realismo aqui, dessa diferença de um estar acima e o outro está abaixo, beleza? Agora vamos adicionar algumas sombras aqui. A gente vai vir aqui em elementos, pesquise por shadow ou sombra em inglês, elementos gráficos, ver tudo. Eu vou utilizar esse mais alongado aqui, essa sombra. Essa aqui eu vou diminuir e girar um pouco e posicionar mais ou menos nessa região aqui do meio da parte de cima aqui do abacaxi. Aqui essa posição tá interessante. Vou diminuir um pouco aqui a transparência. Faço uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, e vou colar ele aqui na parte de baixo. Vou girar para o outro lado e colocar
logo aqui nessa posição. Esse aqui eu posso escurecer um pouco mais, pois essa fatia aqui parece que está mais próximo dessa aqui de baixo. Lembrando que a sombra tem que ficar somente acima da parte de baixo aqui do abacaxi. Então eu vou vir aqui em posição, camadas, pegar essa sombra e deixar logo abaixo da fatia do meio. A fatia de cima também posso arrastar para cima de tudo, aí fica bem mais organizado. Diminui o zoom, posso selecionar tudo aqui, agrupar novamente, ele vira um grupo único, diminuir um pouco mais esse abacaxi, subir ele mais para cima aqui, acho que dá para aumentar um pouco mais. E agora eu vou adicionar uma sombra aqui na parte de baixo. Então vou pegar essa sombra aqui mais circular, posicionar logo aqui abaixo do abacaxi. Posso colocar até um pouquinho mais distanciado, para passar essa sensação que ele está em queda. E vou diminuir um pouco a transparência dele aqui, para aproximadamente 75%, 74%. Novamente posso agrupar tudo, Ctrl G. Foi mal interromper um pouquinho aqui a sua aula, mas um aviso rapidinho, tá? Muita gente que assiste o meu conteúdo não está inscrito aqui no canal e a sua inscrição colabora demais para que eu possa trazer mais conteúdo como esse aqui para você. Então deixa a sua inscrição aí, é de graça e me ajuda demais. Deixa seu like também, pois isso mostra para o YouTube que esse vídeo aqui é relevante. E se você gosta do meu conteúdo e valoriza demais, considere também ser um apoiador, enviando um Pix para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou na descrição. Envie qualquer valor somente se você puder. Seu valor é muito bem-vindo e já de antemão agradeço demais. Então agora, depois que você contribuiu de alguma dessas formas, de volta pro vídeo que o conteúdo tá sensacional. Agora é o momento do líquido. Então a gente volta aqui, seleciona as duas águas que estão aqui, Ctrl C, volta para a primeira página, cola eles aqui. E aqui vai ser o seguinte, tá? Antes da gente alterar a cor deles, nós vamos pegar duas caixinhas aqui de formas, vamos colocar elas aqui do outro lado, deixa eu fazer uma cópia dela, deixar outra aqui. Essa caixinha aqui de cima a gente vai alterar a cor, clica aqui na cor, clica novamente na cor, a gente vai pegar o conta-gotas. Lembrando que o conta-gotas vai aparecer no navegador Google Chrome e no Edge. Eu acredito que no Firefox não aparece o conta-gotas, tá? Então a gente clica aqui no conta-gotas e a gente vai pegar a parte mais escura dessa fatia aqui. Tem esse pontinho aqui um pouco mais escuro aqui da fatia, beleza? E agora a gente clica aqui na outra cor e a gente vai pegar uma tonalidade que seja mais clara dessa fatia. Por exemplo, essa cor aqui, beleza? Isso vai ser importante para o que nós vamos fazer agora com os líquidos. Vou pegar esse primeiro líquido aqui, vou ampliar e vou deixar ele mais ou menos nessa posição aqui. Posso até girar um pouco mais. Por quê? Eu quero que passe essa sensação que o líquido esteja dando uma volta aqui no abacaxi. Então é interessante a gente deixar mais ou menos nessa posição. Acho que aqui tá legal. Esse outro a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai inverter ele verticalmente. Vou ampliar ele e vou deixar ele mais ou menos numa posição aqui que ele também simule que esteja dando a volta aqui no abacaxi. Acho que nessa posição aqui vai dar um resultado legal. Beleza, o que nós vamos fazer agora? Selecionar aqui a primeira água, editar a imagem e vir aqui na opção de Dual Tone. Vou escolher essa opção âmbar que está aqui. Clico mais uma vez para editar as configurações. Aqui em sombras eu clico aqui na sombra, clico aqui para alterar a cor, pego o conta-gotas e vou selecionar a cor mais escura que nós havíamos criado aqui, beleza? Vou aqui na cor de destaque, faço a mesma coisa para pegar a cor mais clara e posso clicar em aplicar. Aplicar mais uma vez, repito o processo com a outra água, Dual Tone, âmbar, editar novamente, altera a cor aqui da sombra, pego na tonalidade mais escura e no destaque a tonalidade mais clara. Aplicar e aplicar. Mas ainda não está finalizado. Seleciono a primeira água, ajustar, ver tudo. Aqui eu desço na opção destaques e amplio até mais ou menos aqui 50. Sombras eu levo para a esquerda totalmente. Aqui no contraste eu vou aumentar um pouco mais o contraste e o brilho eu vou diminuir um pouco mais o brilho. Aqui menos 12 e aqui contraste 48. Acho que o contraste dá para subir um pouco mais. Deixei o contraste aqui com 76. Aqui na matiz eu vou levar um pouquinho mais para a direita, só para ficar um pouco levemente esverdeado. Então aqui eu vou deixar com 24 na matiz. Beleza. Preciso aplicar o mesmo efeito agora para outra água. Como já havia feito aqui, é só vir aqui em cima no rolinho, copiar a formatação e clicar na próxima água e automaticamente o efeito é aplicado aqui. Agora vamos lá. Pego aqui a primeira água, Ctrl C para deixar ela copiada e vou levar ela para baixo de tudo. No caso, para baixo aqui do abacaxi. Posição, levo para baixo do abacaxi. Clico em cima do abacaxi e vou colar a água que eu copiei. E vou posicionar exatamente no que está ali abaixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui para que eu tenha a sensação que somente essa parte de cima aqui esteja dando a volta no abacaxi. E com a segunda água, antes de eu fazer a cópia, eu vou arrastar ele para baixo aqui do abacaxi. Vou dar um corte aqui, porque fica essa linha reta, não está legal.
Então vou cortar aqui até que ele fica atrás aqui do abacaxi. Para mim aqui nessa posição está ok. Desse outro lado aqui também, para sumir do outro lado ali o corte seco. Então dou Ctrl C agora, clico em cima aqui do abacaxi, dou um Ctrl V para colar sobre aqui o abacaxi e posiciono exatamente na posição da água lá de baixo. Aí que eu posso fazer? Cortar essa parte aqui, para que eu tenha essa sensação da água envolvendo aqui o abacaxi. Posso deletar esses quadradinhos aqui, que eu não preciso mais das cores. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui. Como isso aqui também é um grupo, o líquido mais o abacaxi, posso selecionar tudo também e agrupar. Aí fica mais fácil para movimentar um grupo só. Agora vamos adicionar uma iluminação aqui na parte de trás. A gente vai vir aqui em elementos, pesquisar pelo termo Blur, elementos gráficos, ver tudo. Primeiro eu vou adicionar esse aqui mais alaranjado, vou ampliar ele bastante aqui nessa região, só que eu vou alterar a cor dele aqui e vou colocar ele numa tonalidade aqui mais amarela, um pouquinho mais clara. Vou subir mais ou menos próximo aqui da região da coroa e vou vir aqui em posição e levar logo atrás do abacaxi. Então eu tenho essa luz aqui dando um pouco mais de foco para essa região aqui do abacaxi. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V nesse blur, colar. E agora esse próximo será branco, só que esse aqui eu vou diminuir. Novamente eu vir aqui em posição e jogar abaixo aqui do abacaxi. Posso até subir um pouco mais aqui próximo da região da coroa e até subir um pouco mais. Então é como se tivesse uma luz logo ali atrás do abacaxi. Próxima etapa agora, adicionar as hortelãs. Então volta aqui na segunda página, tem a hortelã. Pego essa imagem com as 3 folhinhas, Ctrl C, venho aqui na nossa imagem e Ctrl V. Essa aqui eu vou deixar mais ou menos aqui desse lado, mais ou menos nessa posição aqui. Eu acho que ela vai ficar interessante. Posso diminuir um pouco mais. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou levar elas para trás do efeito da luz, para dar essa sensação de profundidade. Então eu vou vir aqui em posição e vou arrastar ela para baixo da luz. Então note que eu fico com essa sensação aqui de profundidade. Volto lá, pego agora esse outro hortelã, Ctrl C, volta aqui para a primeira página e dou um Ctrl V. E esse aqui eu vou deixar ele aqui do outro lado, vou girar ele, vou diminuir pouca coisa e ele vai ficar mais ou menos aqui nessa posição. Posso fazer uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, vou girar ele agora para o outro lado, aqui mais ou menos nessa posição, ampliar ele bastante. Só que esse aqui eu vou desfocar, editar imagem, ajustar ver tudo. Aqui em desfoque eu levo para a direita para desfocar ele e deixar ele meio que sobrepondo, como se estivesse flutuando acima aqui do abacaxi. Volto aqui na segunda página, pego aqui essas 3 folhinhas, Ctrl C, volto aqui na primeira página, colo. Essa aqui eu vou ampliar bastante, vou girar um pouquinho aqui assim e vou colocar no canto inferior, mais ou menos aqui nessa posição. E vou vir aqui em editar imagem, ajustar ver tudo e aumentar aqui o desfoque. Então aí tudo aí nessa composição parece que existe uma distância focal das imagens. Eu acho que ficou um resultado interessante. Essa folhinha aqui até posso girar um pouco mais e colocar mais acima aqui da coroa do abacaxi. E agora pra gente finalizar, para dar um tchanzinho a mais aqui na nossa imagem, a gente vem aqui em cima em compartilhar, copiar para a área de transferência, copiar para a área de transferência. Lembrando, se não aparecer para você, você pesquisa lá naquelas configurações ali no compartilhar que vai aparecer. Depois que copiou, eu vou descer aqui, criar uma nova página e vou colar a nossa imagem aqui. Aí botão direito do mouse, definir como plano de fundo. Com a minha imagem selecionada, clique em editar imagem, vem aqui em ajustar ver tudo. Vou aumentar um pouquinho aqui a vinheta para escurecer as extremidades, dando total foco ali no centro da imagem. Vibração eu vou aumentar para trazer um pouquinho mais de vida nas cores, então vou levar aqui até os 50. Claridade eu vou aumentar aqui para dar um pouco de tonalidade de HDR ou nitidez aqui para minha imagem, gerando um resultado assim. Deixa eu aqui ampliar um pouco mais para vocês verem aí como ficou o resultado da nossa imagem. Bem interessante essa montagem, bem interessante essa composição de imagem feita totalmente no Canva. Eu acabei de te ensinar como fazer essa montagem aqui de abacaxi com hortelã no Canva, mas a ideia é que você não tenha aprendido a fazer essa arte aqui. Eu não quero que você tenha aprendido a fazer essa arte. Eu quero que você tenha aprendido as técnicas que permitem fazer essa arte. Porque as técnicas vão permitir o quê? Que você possa utilizar aqui, ao invés de abacaxi, uma maçã, uma banana, um morango, qualquer outra fruta. Ou de repente não precisa ser fruta, de repente poderia ser carne. Ali você poderia ter cortes de carnes e ali em volta, em vez de ter um líquido parecido com água, poderia ser um líquido de molho. Pensando aí, sei lá, numa carne com molho barbecue. Poderia ser então um lanche fatiado e o líquido ali poderia ser ketchup e mostarda. Percebe que a técnica é a mesma, só mudando as informações, mudando cores e imagens. É a técnica.
assimilou a técnica, ela vai te permitir que você crie várias outras imagens. E tem gente que pode me questionar, Rodrigo, onde é que eu vou utilizar esse tipo de arte? Isso aqui você pode colocar no seu portfólio, mostrando que você tem conhecimento e técnica para fazer uma arte como essa. Esse tipo de arte poderia ser uma postagem para uma lanchonete ou uma empresa que faz suco, ou até para um nutricionista que vai indicar alguma coisa relacionada a suco, falar a respeito de benefícios de suco, pois esse é o tipo de arte que chama a atenção. Mas eu quero ouvir a opinião de você a respeito dessa aula. O que você achou? Achou fácil? Achou incrível? Achou sensacional? Vai utilizar as técnicas que aprendeu aqui? Achou complexo? Achou que dá muito trabalho? Diz aí, escreve aí, eu leio todos. Responder um pouquinho desafiador, mas eu leio todos. Se você caiu de paraquedas aqui e não me conhecia, prazer, meu nome é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico e o meu objetivo aqui no canal é pela democratização do designer gráfico. Aqui eu ensino design de verdade, como você viu nessa aula de hoje, e apresento ferramentas que sejam gratuitas e online, como no caso aqui do Canva. E se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre essa ferramenta, aí embaixo tem uma playlist exclusiva só de aulas de Canva aqui no canal. E se por acaso você gostou demais da aula de hoje, lembre-se, deixa seu like aí, é de graça e me ajuda demais. Se inscreve também, pois a maioria das pessoas que estão assistindo os meus vídeos não estão inscritos. É de graça para você e me ajuda demais. Mas se você quer valorizar o meu trabalho, me incentivar que eu traga mais conteúdo como esse aqui, envie um Pix aqui, ajuda a manter o canal. Envie qualquer valor para esse QR Code que está aparecendo aqui em cima ou aí na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda demais e já agradeço de antemão. Gratidão. Já vou ficando por aqui, mas antes eu quero deixar com você aqui do lado outros 2 vídeos para que você possa continuar o seu aprendizado de designer gráfico aqui no canal. E como eu sempre termino, design de conversão, falando em design e pensando em resultados. Obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo e a gente se vê em outros por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até mais. Fui!